Olá pessoal, eu sou a Priscila Camargo e estou retomando hoje o meu canal de contação de histórias. E vou contar uma história muito especial, uma história misteriosa, um conto sufi que só se conta às quintas-feiras. Então vamos lá, palavrinha mágica. Era uma vez, a menos de 1000 milhas daqui, um pobre lenhador viúvo que vivia com a sua filha numa cabana no meio de uma floresta. Um dia a filha se aproximou e disse: Pai, eu queria tanto comer umas comidas diferentes, maior quantidade. E o pai disse: Tá bem, minha filha. Amanhã eu vou acordar mais cedo, vou mais alto na floresta, conseguir uma lenha melhor e vou comprar as coisas que você me pede. E assim ele fez. Acordou no meio da noite, foi alto nas montanhas e conseguiu cortar uma excelente lenha, armou em feixe e voltou para casa. O dia ainda não havia amanhecido. E ele bateu na porta: Filha, filha, abre a porta. Eu preciso comer alguma coisa, descansar para ir ao mercado vender a lenha. Mas a filha, que havia se esquecido completamente da conversa do dia anterior, dormia profundamente. E o velho então resolveu se deitar ao lado do feixe de lenha e descansar um pouquinho. Mas quando ele acordou, o dia já havia amanhecido. Aí ele bateu: Filha, filha, já é muito mais tarde do que de costume. Abre a porta que eu preciso comer e ir ao mercado vender a lenha. Mas a filha havia acordado, tomado café, dado uma ajeitada na casa e saído para caminhar. O velho então, para não perder o dia, resolveu voltar para as montanhas e cortar uma dupla carga de lenha. E assim ele fez. Foi alto nas montanhas e trabalhou o dia todo, cortando e fechando lenha. Voltou com um grande feixe de lenha. Já era noite. Bateu na porta: Filha, filha, abre a porta, eu estou muito cansado, não comi nada o dia inteiro, preciso comer e descansar para ir ao mercado. Mas a filha, que no começo havia ficado meio preocupada com a ausência do pai, pensou que ele poderia ter ficado para dormir na aldeia, como algumas vezes ele fazia, e já dormia profundamente. O velho então se deitou ao lado do segundo feixe de lenha para descansar. Mas realmente ele estava muito cansado, com muita fome, com frio, e acabou acordando. O dia não havia amanhecido ainda, mas ele começou a ouvir uma voz que parecia vir do lado do amanhecer e que dizia: Lenhador, se necessitas muito e desejas pouco, segue por aqui que terás um alimento delicioso. Ele então foi se embrenhando pela floresta e se viu num lugar aonde ele não havia estado e aonde ele não encontrou nada. E aí ele ficou muito triste, decepcionado, porque ele tinha tido esperança, mas a esperança não havia lhe ajudado de nada. E ele sentiu uma vontade imensa de chorar, mas viu que chorar também não ia adiantar nada. Foi então que ele teve a ideia de se sentar e contar para si mesmo, como se fosse um conto, tudo o que havia acontecido com ele desde a hora em que a filha havia lhe pedido um alimento diferente. E assim ele fez. E quando ele acabou de contar a história, de se contar a sua própria história, ele ouviu de novo a voz que dizia: Lenhador, o que é que você está fazendo? Ele dizia: Eu estou me contando a minha própria história. E a voz perguntou: E como é essa história? E ele então contou tudo de novo. E assim que ele terminou, a voz disse: Feche os olhos e sobe os degraus. Ele disse: Mas eu não estou vendo degrau nenhum. Aí ela disse: Faz o que eu estou lhe pedindo. E ele então fechou os olhos e levantou o pé e viu que realmente apareceram degraus embaixo do seu pé, e ele começou a andar rapidamente até que a voz disse: Abre os olhos. E quando ele abriu, ele estava numa espécie de deserto, com uma areia muito branca, com o sol queimante em cima da sua cabeça, e o lugar tinha pedras coloridas de todas as cores: verdes, vermelhas, azuis e brancas. E a voz então disse: Pegue quantas pedras puderes e desce os degraus. E assim ele fez. E quando a voz mandou ele abrir os olhos, ele estava em frente à sua casa. Aí, muito assustado, ele bateu na porta, a filha abriu, ele entrou, colocou as pedras num canto e começou atabalhadamente contar para a filha tudo o que havia lhe acontecido. E os dois então sentaram para comer a única coisa que havia para comer, que era um punhado de tâmaras secas. E quando ele estava comendo, ele ouviu de novo a voz. Só que agora a voz parecia vir dentro dele mesmo. Ele disse: Lenhador, embora você não saiba, foste ajudado por Muskil-Gushá. Muskil-Gushá é o dissipador de todas as dificuldades. Lembra-te sempre de todas as quintas-feiras comer umas tâmaras ou dares umas tâmaras a alguém em nome de Muskil-Gushá, contando essa história, ou dando um presente às pessoas que ajudam os necessitados. Se vocês fizerem isso, todos encontrarão o seu verdadeiro caminho. O lenhador então foi dormir e no dia seguinte foi ao mercado e conseguiu realmente um ótimo preço pela lenha e comprou toda a sorte de iguarias e coisas deliciosas para oferecer à filha. E quando ele chegou, os dois começaram a comer. Ele então disse: Minha filha, nós fomos ajudados por Muskil-Gushá. Nunca podemos nos esquecer de todas as quintas-feiras celebrarmos Muskil-Gushá. Bom,
A semana transcorreu como de costume, aliás, muito melhor, porque ele ia ao mercado, vendia a lenha por um ótimo preço, comprava as coisas que necessitava e os dias foram passando até que chegou quinta-feira seguinte e, como é comum entre os homens, o lenhador se esqueceu de comemorar Muskil-Gushá. E à noite os vizinhos foram bater à sua porta. Lenhador, lenhador, dá-nos um pouco dessas luzes maravilhosas que vemos aí na sua janela. Nós ficamos sem fogo na nossa casa. O lenhador abriu e falou, mas eu não tenho fogo nenhum, não estou com a lareira acesa. Não, não, se vê da sua janela luzes maravilhosas. O lenhador então foi olhar e viu que realmente na sua janela se via luzes coloridas muito brilhantes. E ele então voltou para casa, desconfiado daquelas luzes, e disse aos vizinhos que não tinha luz nenhuma, sinto muito, e bateu a porta na cara deles. Bom, eles saíram dali furiosos, mas aqui eles abandonam a nossa história. O lenhador então se voltou para aquelas pedras, ele e a filha, e viram que as pedras eram gemas preciosíssimas, muito brilhantes. Eles botaram os panos em cima daquelas pedras e no dia seguinte ele foi à cidade e vendeu realmente as pedras por preços maravilhosos e ficou muito rico, ele e a filha. E ele resolveu então construir para eles um palácio bem em frente ao castelo do rei daquele país. A princesa, a filha do rei, quando viu aquilo, falou, mas quem ousa construir um palácio em frente à casa do meu pai? E mandou averiguar, e os servos então vieram com a notícia de que era o lenhador e a sua filha. Ele mandou chamar a menina, ela mandou chamar a menina, e as duas ficaram logo amigas. E começaram a brincar todos os dias juntos, e um dia resolveram ir nadar num riacho que havia atrás do palácio do rei. E quando a princesa foi entrar na água, ela colocou num galho o maravilhoso colar que ela estava. As duas nadaram, brincaram e tal, e no final ela foi embora e esqueceu o colar. Chegando em casa, ela deu falta do colar e foi falar com o rei, porque ela achou que no começo ela havia perdido, mas depois ela pensou que ela tinha sido mesmo roubada pela filha do lenhador. O rei então mandou prender o lenhador, confiscou-lhe todos os bens e mandou colocar a menina no orfanato. Bem, como era costume naquele país, depois de um tempo, a pessoa presa era colocada numa praça pública e com um cartaz dizendo: isso é o que acontece àqueles que roubam os reis. E no começo as pessoas passavam, jogavam coisas nele, xingavam, mas com o passar do tempo a pessoa ficava ali esquecida. E assim aconteceu com o lenhador. Até que um dia ele ouviu alguém falar que era quinta-feira. E ele se lembrou que era quinta-feira e logo mais noite, dia de Muskil-Gushá, e logo mais seria quinta-feira à noite, noite de Muskil-Gushá, a quem ele havia se esquecido há tanto tempo de comemorar. E assim que ele pensou isso, um homem jogou a ele uma moeda. E aí ele pensou, meu bom homem, o senhor que está sendo generoso de me dar aqui essa moeda, será que o senhor não seria ainda mais generoso de com esta moeda comprar algumas tâmaras e vir aqui comê-las comigo? Se o senhor fizer isso, eu vou lhe contar a história de Muskil-Gushá. E assim o homem fez. E o lenhador então contou a esse homem a história de Muskil-Gushá. Bom, o homem achou que o lenhador tinha ficado meio louco e agradeceu e foi-se embora. Mas esse homem era um homem que também tinha muitos problemas, e quando ele chegou em casa, como que por encanto, ele percebeu que seus problemas haviam sido resolvidos e ele começou a pensar mais seriamente na história de Muskil-Gushá. Bom, mas aqui ele abandona a nossa história. No dia seguinte, a princesa, que há muito tempo não ia nadar no riacho, resolveu fazê-lo. E assim que ela ia entrar na água, de repente lhe sobreveio um espirro, ela espirrou e quando ela olhou, a cabeça dela foi para trás e quando ela olhou, ela viu pendurado no mesmo galho o seu colar. Ela apanhou o colar e foi correndo falar com o rei, que na mesma hora mandou soltar o lenhador, pediu-lhe públicas desculpas e, claro, mandou tirar a menina do orfanato e todos viveram muito felizes para sempre. Bom, este é mais um episódio da história de Muskil-Gushá, que é uma história muito longa e nunca termina, e por isso as pessoas às vezes nem a reconhecem como sendo a história de Muskil-Gushá. Mas essa história continua sendo contada e continuará eternamente sendo contada em todos os lugares aonde se reunirem pessoas. E você, gostaria de ajudar o trabalho de Muskil-Gushá contando essa história, dividindo umas tâmaras ou dando um presente às pessoas que ajudam os necessitados? Se você fizer isso, se todos fizerem isso, todas as pessoas encontrarão
o seu verdadeiro caminho. Essa é a história de Muskilgo Chá. Se você gostou, compartilhe, dê o seu like e o mundo está muito precisado de belas histórias. Muito obrigada e até quinta-feira.